Pois, queridos, tem sido muito especial. Já passamos para a primeira parte e o Gedeu me lembrou de eu falar o nome do nosso encontro, né? Do nosso painel. As implicações contundentes do machismo. Aí vou contar um negocinho para vocês, queridos. Nós colocamos esse título. Aí aparece esse cara que eu mal conhecia. Falou, não, Roseni, o que eu proponho fazer é machismo, a raiz de todos os males. Eu pensei que foi só uma coisinha equivocada. Aí mandei de novo, as implicações contundentes do machismo. Ele falou, mas olha, seria possível nós falarmos sobre o machismo, a raiz de todos os males? Agora eu entendi. Então, o nome do nosso painel é Machismo, a raiz de todos os males. Rebatizou. Pronto. Legal. Então nós temos falado, queridos, nessa primeira parte, sobre como o machismo é inerente a nós, e principalmente a nós cristãos, que usamos a Bíblia para validar o machismo. Então nós estamos nesses momentos simplesmente dando uma outra possibilidade de pensamento. Estamos pensando em outras maneiras. Nós falamos um pouquinho sobre a Trindade, como sendo espírito, enquanto nós todos achamos que a Trindade é tudo masculino. E eu vou pedir que o Gideão fale um pouquinho sobre um exemplo do Velho Testamento, e nós vamos, então, a Patrícia vai estar falando sobre como lidar com isso. Nós estamos falando da doença, e nós temos que falar um pouquinho também sobre as estratégias de enfrentamento para essa questão que invade nossas casas, que invade a nossa vila, que invade o nosso estado, que invade o nosso país e que tem invadido o nosso mundo, né, queridos? Com certeza. Então, fala um pouquinho sobre esse exemplo do Velho Testamento. Então, eu pedi falar sobre isso porque é muito comum em sala de aula eu fazer essa experiência e aí eu pergunto pro pessoal, por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Aí as pessoas respondem de forma muito taxativa, por causa da homossexualidade, ou do homossexualismo, que alguns dizem, inclusive de forma pejorativa. Aí se você for lá para o livro para Ezequiel, quando Ezequiel fala da destruição de Sodoma, fala do pecado, da injustiça, da falta de atenção aos pobres. Ezequiel não fala nada de sexualidade. Aliás, o pessoal tem uma tara por sexualidade, tem um negócio por sexualidade. O pessoal vive falando de sexo. Basta pensar o seguinte, quando é que Jesus fala de sexo? De todas as parábolas de Jesus, não tem uma parábola de Jesus sobre sexo. O episódio todo mundo lembra, né? Chega lá os anjos, os dois visitantes na casa de Ló, e aí a multidão vai para a porta da casa dizendo que quer abusar desses homens. E aí você tem toda uma leitura extremamente sexualizada e pejorativa, inclusive o nome sodomita se torna sinônimo de homossexualidade. Mas eu fui pensando, quem são esses sodomenses? São homens que querem abusar de outro homem. E tem um homem na casa que quer proteger o outro homem. Então, assim, tem muito mais lógica de macho se protegendo e abusando uns dos outros. Não tem a ver com sexo. Tem a ver com poder. Tem a ver com poder. É homem medindo poder. Homem é falocêntrico. E aí, usando bem a metáfora. Macho gosta de macho. Macho gosta de se proteger com outro macho. Macho valoriza outro macho e não as mulheres. E aí todo mundo faz toda uma discussão em cima desse texto. E aí eu não vou entrar aqui no mérito da homossexualidade, até porque mais um parênteses. Essa coisa do abuso, do estupro, não tem a ver com homossexualidade. Tem a ver com abuso de exército que abusa de perdedor. Sempre foi usado e até hoje é usado assim. É uma técnica de guerra. Não tem a ver com homossexualidade. E aí, Ló, de forma muito hospedeira, de forma muito digna, diz o seguinte, não, eu tenho 2 filhas virgens à disposição de vocês. Ou seja, preste bem atenção. Olha, a gente faz uma discussão, e eu não vou entrar no mérito, uma discussão muito forte da questão da homossexualidade, e eu não vejo na nossa igreja ninguém falando a respeito dessa conduta absurda de um pai de família que prefere a dignidade de um macho amigo à vida das suas 2 filhas. Porque na medida que ele coloca as 2 filhas à disposição dessa corja, elas não seriam só abusadas sexualmente, elas seriam mortas. E ele sabia disso.
E depois eu ainda ia dizer assim, não, mas foi consentimento, né? Porque é muito comum essas coisas de grupo de homens. Nós estamos, inclusive, nessa semana com a história dessa, né? Um grupo de homens, de 6 homens que abusam de uma mulher e diz, não, mas ela foi consentimento dela. Claro, uma mulher diante de 6 homens, ela consente, né? Qual é a força que ela tem para enfrentar os 6 homens? Ou no caso da mulher adulta, quando sendo levada, que aquela cambada, tem que ter a coragem, tem a pachorra de dizer, ela foi pego em adultério. A não ser que fosse um adultério lésbico, eles têm a pachorra de dizer que essa mulher foi pega em adultério e não levam o adúltero. E aí, claro, né, diante desses homens todos, essa mulher consente. E aí, mais uma vez, qual é a posição de Jesus a respeito disso? Ou seja, você tem uma sociedade que legitima o estupro e a morte de mulheres, mas celebra a dignidade desses machos. E aí, no episódio de Jesus, fazendo a mesma colocação, no episódio de Jesus, são homens de bem armados, e aliás, macho falocêntrico adora arma, né? Que é, inclusive, é uma espécie de projeção, né? Falocêntrica. É uma sociedade que não aceita mulher adulta, mas é uma sociedade que celebra homens assassinos. Isso é muito forte, né? Exato. Gedeão. Eu vou repetir, é uma sociedade que não aceita a sexualidade das mulheres, mas celebra a morte. Aliás, deixa eu acrescentar alguma coisa. O presidente esteve na Marcha para Jesus e fez um gesto de uma arma. E foi aplaudido. Um pastor recentemente colocou no Face dele um estojo que ele comprou de arma. Se o presidente ou se esse pastor tivesse feito alguma coisa ligada a sexo, mesmo que a arma é um elemento fálico, mas se tivesse feito um gesto fálico, ele teria sido recriminado. Sabe por quê, Roseli? Sabe por quê, Patrícia? Porque sexualidade tem toda essa áurea de pecaminosidade, de proibição, principalmente sexualidade ligada às mulheres. Mas macho pode assassinar. Isso é nós estamos numa época em que cada vez tem mais armas e cada vez tem mais morte, e é uma vergonha para a nossa contemporaneidade ver a igreja e líderes evangélicos aplaudindo arma. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quase 70 assassinatos são cometidos por ano pelo Brasil. 97% desses assassinatos são feitos por homem, porque homem tem que ter arma para matar. Vamos botar aqui só um pouquinho. Excelente esse recorte para nós pensarmos, queridos. No Celebrando nós temos um grupo de homens que vem para lidar com essa questão da sexualidade. Mas é interessante que o número de homens que vem para cuidar da sua família já não é tão grande. Então tem muito a ver com essa fala. Queria que nós usássemos um pouco de tempo aqui para falarmos, nós trouxemos o problema. Agora, como lidar? Como ligar? Patrícia, nos ajude. Homens que amam a Deus, mulheres que amam a Deus, mas não têm ideia. Como eu não tinha ideia de que eu era machista. O Celebrando é para o agressor, é para o agredido, mas é para o agressor também. É um lugar onde, e é algo forte, mas eu vou falar, nós temos grupos de apoio. E em grupos de apoio nós temos homens que foram agredidos, nós temos mulheres que foram estupradas, mas nós também temos esses homens que chegam à conclusão que fizeram errado, que estão lá. E eu considero, Gideão, é lindo, um homem que agrediu, um homem fálico. Nós temos homens que usaram de arma, sim, que mataram, mas querem trabalhar as suas questões. Pecador redimido. Pecador redimido. Existem esses homens. Existem homens que nasceram nesse lar machista, e no intervalo nós vimos um homem muito querido, né, que pergunta pra você, Patrícia, então como é que faz? Como que eu faço? Pati, diz como nós podemos responder a esses homens sinceros, essas mulheres sinceras, que querem trabalhar essa questão do machismo, de ser misógino e coisa assim. Fala pra gente, minha irmã. Bom, uma parte você já trouxe, né? É o reconhecimento. É necessário você reconhecer que você tem isso dentro de você. Porque a maioria das pessoas negam, né? A maioria das pessoas falam assim, imagina, eu não tenho nenhum problema com isso.
Imagina, eu não sou machista. Eu só não deixo a minha mulher trabalhar, eu só não deixo a minha mulher se arrumar, eu elogio todas essas outras mulheres, mas eu não elogio uma mulher, né? Eu saio com todas as mulheres do mundo, mas eu continuo casado. Eu sou extremamente hipócrita, né? Enfim, eu sou um cristão, mas eu sou hipócrita. Então, assim, a primeira coisa é você reconhecer que você é machista. A segunda coisa é você trabalhar essas questões de mudança de pensamento. A palavra diz que a gente tem que ter uma metanoia. A gente tem que sofrer um processo de mudança de pensamento. Aquilo que o mundo pensa não nos serve. Nós temos que nos apropriar, nós temos que nos encher daquilo que é pensamento do reino. Aquilo que a Bíblia nos manda pensar, aquilo que o reino nos propõe como pensamento. E o que o reino pensa a respeito das mulheres, o que Jesus pensa a respeito das mulheres é que as mulheres foram criadas numa proposta igualitária, né? No Gênesis é muito infantil a gente pensar que Deus estava brincando com uma massinha de barro, né? Fez um homenzinho de barro, um bonequinho de barro, tirou uma costelinha. Aquilo é uma metáfora, né? O homem e uma mulher são uma coisa só. Sempre foram uma coisa só. Ele criou a humanidade nos dois. Ele separou os dois por uma questão também de projeto, para que os dois fecundassem e enchessem a terra. Mas nós, como projeto de Deus, nós somos único, assim como a Trindade é única. Tanto que ele fala que a gente tem que voltar a ser um como casal. Então nós somos um. E quando nós somos um, indivisíveis, como que dá para dividir? Eu sou um maior que o outro. Não tem como ser ter divisibilidade, ter um maior que o outro numa coisa indivisível. Então nós somos um. Mas o homem é o cabeça. É verdade. Tem uma liderança? Tem. Como que o homem lidera? Como Cristo amou a igreja. Que lindo. É assim que é a liderança do homem dentro de uma sociedade conjugal. Como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja dando a vida por ela. Aliás, eu até dispensaria essa parte. Né? Dando a vida por ela. Não, mas é assim. Porque assim, é o serviço... Da vida, né? É complicado, né? Porque assim, essa história... Porque o pessoal gosta muito... Gosta muito de falar de submissão. A mulher tem que ser submissa. Não, mas não é submissão. Não, eu sei. Não, é que no estar mesmo embaixo da mesma missão Sim, é outra proposta. Exato. Não, é que no mesmo texto Paulo diz que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja dando sua vida por ela. Eu até dispensaria essa parte em relação a outra, porque eu não tô afim de dar minha vida por ninguém assim, de forma... E assim, e se o homem não ama a mulher como Cristo amou a igreja, então o outro lado também não deveria... Está dispensado. Está dispensado, né? Está dispensado. Por isso que eu estou dizendo, estou dispensando essa submissão. Mas por que Deus coloca essa proposta para o homem, né? O Gedeon ainda tem coragem de admitir. Que é difícil. É muito mais difícil. Porque eles são egoístinhas, né? Não, eu fico imaginando. Tá bom, também não precisa ficar batalhando, né? Então, mas é por essa dificuldade. Mas assim, é o desafio para o homem estar posto e o desafio para a mulher estar posto. Claro. Para as duas dificuldades. Né? A dificuldade de se colocar a liderança, porque a gente também é mandona, e o homem de amar. Existe essa dificuldade. Agora, como que a gente cuida disso? Admitindo e se propondo, né? Como a gente estava falando ali na coxia. O homem chegou mais cedo em casa, ele não vai perder a virilidade se ele lavar a louça. Amém. Ele não vai perder a virilidade se ele dividir as tarefas domésticas. Então, assim, dividindo essas questões, tendo a noção de que a gente é igual dentro de casa, que a gente tem as mesmas obrigações, e que esses mitos que foram criados de que a tarefa doméstica é a obrigação da mulher e que o brilho exterior é do homem, isso foi uma leitura enviesada, uma leitura machista que foi passada pra gente e que a gente tem que estar disposto a abrir mão. Então a gente tem que estar disposto a abrir mão daquilo que nos foi passado de forma completamente subjetiva e tem que estar disposto a se renovar do conhecimento de Cristo,
daquilo que foi de fato passado pra gente como ensinamento, é só ler o Novo Testamento, é só ver como ele interagiu com as mulheres, que a gente muda rapidinho a nossa forma de tratar as mulheres, sobretudo os homens. Muitíssimo obrigado. Só acrescentando rapidinho, eu sei que nosso tempo já esgotou, mas assim, a pessoa diz, não, mas Jesus só escolheu homens. Mesmo. Tem 12 discípulos, depois tem mais 70, depois tem outro texto que diz que muitos discípulos abandonaram. Mas tem texto que diz que Jesus, as mulheres seguiam Jesus, conversavam, ele ensinava elas. Depois tem outro texto que diz que as mulheres sustentavam Jesus no ministério. Sim. Elas não são discípulas. As mulheres seguem, conversam, aprendem e sustentam, não são discípulas. Depois as mulheres estão juntas na ressurreição. Depois as mulheres levam a mensagem da ressurreição e não são discípulas. Se essas mulheres que aprendem, estudam, ouvem, sustentam, estão na crucificação, na ressurreição, não são discípulas, nós somos o quê? Muito pensado, muito bem pensado. Eu queria terminar então agradecendo a essa possibilidade de pensarmos diferentes. Exato. Várias pérolas nos foram lançadas. E eu queria dizer para você, celebrante que está ouvindo, para você, pastor celebrante que está ouvindo, existe uma diferenciação. Como foi falado aqui, existem pessoas redimidas. E quando nós somos redimidos, nós conseguimos mudar, fazer essa metanoia sobre a qual a Patrícia falou. Então, continue conosco, seja muito abençoado e nós estaremos juntos novamente em breve.